podcast de Política nos IS, com Rui Soares Carneiro e Óscar Ratola Branco. Uma edição do jornal online Notícias de Aveiro. É o início do podcast Política no GIS, um cumprimento especial a quem nos segue. Após 32 edições, fazemos uma mudança na dupla que forma o painel de comentadores. Assim, apresento e dou as boas-vindas a Óscar Ratola Branco, que vem ocupar a vaga deixada pela saída do nosso amigo Bruno Costa. Continua nesta tertúlia semanal Rui Soares Carneiro. Cumprimento ambos. Óscar Ratola Branco representa-se a si próprio, como é normal neste espaço da opinião, mas para quem não conhecer, fica uma breve referência em termos de Conselho de Aveiro, já que foi eleito, e parabéns por isso, a 12 de outubro, o novo presidente da Junta de Santa Joana. Julgo que é a nossa mais jovem freguesia. É assim mesmo, não é, Óscar? É a freguesia mais nova do Conselho de Aveiro, Santa Joana. Está por fazer. Boa noite antes de mais e obrigado pelo convite. E espero que seja uma mais-valia para este podcast. Respondendo à pergunta, Júlio, sim, Santa Joana é a freguesia mais nova do Conselho de Aveiro. Estamos a cumprir neste momento os 40 anos, que vão terminar agora essa celebração no próximo dia 30 de novembro, e portanto é a freguesia que foi feita... Uma jovem com 40 anos, uma jovem freguesia com 40 anos. Exatamente, a freguesia constituída no retalho aqui de alguns conselhos, de algumas freguesias limítrofes, e daí ser a mais recente, a mais nova freguesia do Conselho de Aveiro. Ficou com o nome da padroeira da cidade de Santa Joana. Agradeço muito ao Óscar aceitar o desafio e, claro, também ao Rui a disponibilidade para continuar neste espaço, nesta nova fase, com um novo par de comentadores. Vamos então avançar, começando, como é habitual, com a atualidade nacional. O país, a Comissão Europeia divulgou previsões económicas que indicam um saldo orçamental nulo para Portugal este ano e um déficit de 0,3% do PIB em 2026. Temos aqui, Rui Soares Carneiro, uma visão mais pessimista do que a do governo português. Isto é motivo de receio, na tua opinião? Sim, antes de mais também cumprimentar, um abraço especial ao Óscar e bem-vindo a este espaço, e como presidente da freguesia Santa Joana também ficamos um bocadinho mais abençoados pela auréola da nossa princesa, da nossa padroeira do município de Aveiro, desejando que tudo corra pelo melhor, como é óbvio e como se esperar aqui entre nós no nosso debate. E ainda à tua questão, sim, claramente que sim, porque este é um orçamento que não é nenhum truque de ilusionismo, mas é quase um voto de fé da parte do governo, e quem o diz são instâncias como a Comissão Europeia e a própria UTAU, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, e a Comissão de Finanças Públicas já vieram avisar, a dar nota disso mesmo, de que são previsões muito otimistas, tendo em conta aquilo que é a situação até da própria União Europeia e daquilo que é o fraco desempenho dos motores, dos principais motores da União Europeia, isto é, a Itália, a França, a Alemanha, à cabeça, e deste ano e também para o próximo ano, que podem levar aqui a uma estagnação, se não mesmo à existência de déficit, como prevê a Comissão Europeia. Lembrando que o Governo prevê um superávit de 0,1%, ou seja, é quase a célebre expressão de viver no limite, porque à mínima coisa, nem à mínima coisa, se as previsões errarem pelo mínimo que seja, nem é preciso haver algum acontecimento de grande monta a nível europeu ou mundial, nitidamente que nós voltamos aos déficits, e vamos ver se já este ano isso não acontecerá. Em princípio este ano será ali nulo, embora ele nulo nunca seja, porque é difícil ter 0 milhões de balanço final, pode ser um 0,00 qualquer coisa, positivo ou negativo, mas é mais um aviso daquilo que são as previsões, e como eu dizia até da Unidade Técnica e da Comissão de Finanças, que tem alertado o Governo, para além da falta de informação deste
e que este tem facultado a estas instituições para análise dos dados e para conseguirem perceber efetivamente como é que se consegue, como é que o governo tem conseguido chegar a estes números, é o aviso do impacto externo e de uma retração económica que continuará a existir ao nível europeu, e com as consequências que nós vamos notando, mas no próximo ano pressente-se que se notará ainda mais daquilo que são as tarifas e a guerra tarifária dos Estados Unidos com os restantes blocos mundiais, europeu à cabeça, e que podem levar a que este orçamento efetivamente seja de complicada execução do ponto de vista daquilo que se prevê dentro da área da receita. Isto porque dentro da área da despesa, muito sucintamente, vemos o governo a fazer um exercício muito complicado, e a começar com a saúde, por exemplo, de uma tentativa de redução superior a 5% daquilo que é o orçamentado para este ano a nível da saúde, que ainda não conseguiu explicar onde é que vai buscar. E na saúde é muito complicado fazer esse tipo de cortes. Nós fomos depositando, aliás, ainda esta semana, penso que foi esta semana, não, no final da semana passada, saiu notícia que a Ministra da Saúde anunciou mais 1.300 e tal milhões de euros para gastar até o final do ano em saúde. Continuamos a esbanjar aqui muito entre aspas, mas a depositar dinheiro para cima da saúde como se fosse a resolver todos os nossos problemas, quando para o ano vemos no orçamento um corte de 5%. E, portanto, estes mecanismos de tentar encaixar estes números todos finais para no fim dar 0,1 de superávit parece de muito difícil execução, e tem-se notado até nos debates parlamentares que estão a decorrer na especialidade para depois a apresentação de propostas finais e votação no orçamento, que notamos que é muito difícil explicar por parte dos governantes alguns destes números que que estão plasmados na proposta inicial do Orçamento de Estado. Portanto, vamos ver o que é que as alterações também proporão para a versão final, mas não me parece um exercício fácil neste momento de prevermos que vamos conseguir ter esse tal superávit de 0,1%. Entretanto, o Ministro das Finanças reafirmou hoje mesmo que Portugal vai terminar o ano com um excedente de pelo menos 0,3%. Miranda Sarmento disse que o país tem uma situação orçamental robusta e não precisa de excedentes muito elevados. É uma nota otimista, necessariamente de um governante, não se esperava outra coisa, mas tem a ver também, segundo li, com estes números da Comissão Europeia, com as perspectivas, as necessidades de investimento, por exemplo, da parte da despesa na defesa, que está na ordem do dia. Também é preciso contar com isso. Neste deve e haver das contas públicas. Apesar digamos, deste acender de luzes da União Europeia ao governo, há aqui questões que suportam este excedente, que é o chamado pouquinho, este excedente otimista de 0 ponto qualquer coisa, que é muito pouco, como o Rui disse, e bem. No entanto, acho que há aqui uns valores onde o Estado mantém a sua fé, e utilizando as palavras do Rui, o que sustenta, digamos, este espírito otimista do Estado, que temos de esquecer que o desemprego está com 6%, estamos num desemprego na ordem dos 6%, uma inflação em 2,1% e um PIB previsto de 2,3%. Portanto, isto, ao fim e ao cabo, depois a descida da dívida pública para 87 ponto qualquer coisa do PIB, portanto, isto é o que transparece e é o que dá algum otimismo e sustenta este otimismo do governo. Obviamente que este 0,00 qualquer coisa, para mais ou para menos, é uma linha muito tenue para isto correr bem ou não correr bem. Falando portanto, nesta questão aqui de onde é que o governo está, apesar de tudo, a fazer algo interessante, que é na redução da carga fiscal, ou na prevista redução da carga fiscal, e, portanto, isso pode consolidar de alguma maneira este otimismo
dentro digamos, da comunidade portuguesa, não é? Entre nós, esta redução da carga fiscal, nomeadamente para a classe média, e que, portanto, isto transparece algum otimismo para o governo. Pegando nesta parte, agora na última parte, e que efetivamente a saúde é um problema e é uma questão que está na ordem do dia, e agora mais um balde, passa a expressão, de dinheiro para tentar resolver o que não se resolve com o dinheiro. A verdade é essa, e para o ano como é que será? Tendo em conta que há no Orçamento de Estado há uma redução prevista de investimento na saúde, será que para o ano vai haver mais um balde de dinheiro para resolver estas questões? Não sabemos. E andamos aqui, não é de agora, já há muitos anos que isto acontece. Quando há um problema na saúde, aparece um balde de dinheiro, ou despejar dinheiro, passa a expressão, mas é o que tem acontecido ao longo dos anos, para tentar resolver as questões. Resolve momentaneamente, mas se calhar estruturalmente a coisa não fica resolvida. Isto para ir de um pouco de encontro àquilo que é um problema, também acaba por ser um problema, digamos, de orçamento, e que implica no futuro a saúde em Portugal. Dar nota também daqui que algumas questões que estarão previstas no futuro em termos das reformas fiscais no Orçamento de Estado, as atualizações dos escalões do IRS e IMT, e assim como a prorrogação das medidas já existentes, nomeadamente na isenção do IRS e nas contribuições dos prémios de produtividade ou dos lucros, que podem ser questões a nível fiscal para manter, ou melhor, para fomentar a confiança, porque sabemos que está uma recessão a acontecer, e aqui na Europa, e que se sente, nomeadamente pela conjuntura económica mundial, com as sanções dos Estados Unidos e obviamente com a situação da Rússia e na Ucrânia também não ajuda, digamos, a uma estabilidade e uma confiança na economia que nos permita ter essa confiança plena. Portanto, acho que estamos aqui, eu corroboro um bocadinho a opinião do Rui, em que estamos aqui numa linha muito tenue, neste otimismo que é perceptível, e ainda bem que existe esse otimismo por parte de quem governa, e que assim se mantenha, se tudo correr bem e se tudo correr conforme previsto. Portanto, estamos aqui mantendo o risco de surgir, mantendo-se o risco de surgir a expressão negativa déficit. Ainda sobre Miranda Sarmento, essa declaração que ele fez, a afirmação que fez na discussão do orçamento, na especialidade sobre uma questão importante também aqui para a nossa região: oponho-me a qualquer eliminação de portagens. Foi o que disse o Ministro das Finanças, lembrando que sempre defendeu o princípio do utilizador-pagador. A questão surgiu, como disse, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado. Tornará isto mais difícil, Óscar, Aveiro deixar de ser a exceção na A25, pelo menos, onde continua em vigor a isenção, onde está em vigor a isenção de portagens, como disse, com a exceção de 2 ou 3 pórticos aqui da nossa região. O Ministro das Finanças fez esta declaração, mas pode não estar contextualizado em relação à questão de Aveiro, e isto tornará talvez um bocadinho mais difícil o Governo fazer a correção que se reclama, que tem reclamado há algum tempo, e particularmente agora que não existem portagens na A25, excetuando Aveiro. Aqui a questão, eu tenho uma opinião muito, muito particular e pessoal sobre as questões da portagem, obviamente, e porque Aveiro nos toca e sentimos isso na pele. Obviamente que eu sei que há mais situações pelo país idênticas a Aveiro, como é a questão de Gaia, Ovar. Há aqui situações idênticas à situação de Aveiro. Aveiro torna-se peculiar e única quando eliminam todos os pórticos, desde Vila Formosa até Aveiro, e chegamos à albergaria e passamos a pagar. Portanto, daqui sim torna-se toda uma situação particularmente injusta para nós aveirenses. Eu compreenderia mais se retirassem os nossos pórticos e mantivessem os outros todos, ou seja, esta albergaria até Vila Formoso, porque é uma autoestrada, efetivamente, e é um eixo que rasga, digamos, Portugal de Espanha até ao litoral de Portugal. E nós aqui acabamos por ser prejudicados quando queremos andar dentro do próprio concelho e temos que pagar
portagens com, digamos, o prejuízo de os transportes pesados evitarem, digamos, ou melhor, não terem outra maneira senão de pagar portagens para se deslocar dentro do concelho, porque sabemos que há zonas onde eles não podem passar. E, portanto, isso acarreta às empresas de transportes e que têm transportes, e não só, e aquelas que usam o caminhão como meio de transporte ou o transporte pesado como meio de negócio para a sua atividade empresarial, têm essa despesa extra que não podem evitar de outra maneira porque são obrigados a usar e a passar nos pórticos. Portanto, acho que temos uma situação muito particular de injustiça e que não é igual noutra parte do país, tendo em conta aquilo que aconteceu. Sei também que o objetivo, a intenção do governo, por aquilo que já ouvi, que é não particularizar, mas olhar para estas situações como um todo, para não prejudicar uns em detrimento de outros. Pois eu não, apesar de compreender essa justiça a ser feita, obviamente puxando a brasa à nossa sardinha, não concordo. Claro que concordo mais com, digamos, a eliminação dos pórticos aqui, que interfere diretamente na economia local, porque há empresas de Aveiro e do Concelho de Aveiro para a sua atividade usam os caminhões e os transportes pesados e têm que se recorrer da via a pagar, porque a via que, digamos, a Estrada Nacional, nomeadamente o eixo ou a via entre a Geja e Aveiro, passa por... Nacional Velhinha, Nacional 109. Exatamente, a Nacional que depois emboca na Avenida Europa. Portanto, essas empresas estão reféns desses pórticos. Portanto, daí eu acho que, apesar de tudo e de compreender as situações das outras partes do país, obviamente que a nossa devia ser eliminada por completo, porque é peculiar e é diferente das outras. Rui, o Primeiro-Ministro já disse que em várias situações que estava sensibilizado para o problema, mas, enfim, essa sensibilização feita junto do chefe do governo ainda não teve os resultados que são reivindicados localmente. Sim, essa sensibilização vale-nos muito pouco, porque ao fim de um ano e meio ele continua muito sensível, mas na verdade até o momento ainda não apresentou factualmente o que quer dizer com o vir dizer que quer tratar todos por igual, etc. Porque não vimos essa proposta o ano passado da parte nem do governo, nem da bancada do PSD na Assembleia, e eu, ou muito me engano, ou também não a vamos ver este ano, e portanto continuamos sem saber para o que é que eles estão sensibilizados e o que é que querem tratar tudo por igual e o que é que isso significa efetivamente para as pessoas de Aveiro. E como eu não vejo isso a ser posto em praça pública, porque não me parece que queiram resolver esse problema, e o Ministro das Finanças disse-o claramente, que é para continuar como está, por outras palavras. Sim, ele disse claramente que é para continuar como está. Portanto, parece-me que da parte da oposição houve a apresentação da medida para corrigir aquilo que para mim foi... Eu não tomo por incompetência, porque sinto que não foi um erro, porque eu acho que os deputados de Aveiro não são incompetentes, muito menos os do PS, e portanto acho que no ano passado houve aqui algum tipo de conciliação para numa primeira fase eliminar aquelas, e agora este ano fazer a restante eliminação dos 3 pórticos que faltam, circundantes ao município de Aveiro, para corrigir essa situação que ficou pendente do ano passado, e que já tem uma pré-aprovação quase consensualizada entre diversos partidos, não só o PS e o Chega, mas também outros, e que me parece muito claramente que o PSD vai ter a mesma posição que teve o ano passado e vai continuar com a história do estamos sensíveis e vamos analisar o país como um todo, mas vamos continuar sem saber como é que eles o vão fazer. Ainda rodovias, nas obras do Plano de Recuperação e Resiliência continuam a parar
nuvens negras sobre o eixo rodoviário Aveiro-Águeda, que tem de ser lançado ainda a concurso público. Luís Souto, o Presidente da Câmara de Aveiro, disse que ia falar com o Presidente da Câmara de Águeda, parceiro de consórcio, neste projeto. Não esclareceu exatamente o que está em falta. O Presidente da Câmara de Águeda já disse que tem a ver eventualmente com questões relacionadas com o financiamento, que é 100%, ou deveria ser 100% pago pelo PRR. Oscar, esta é uma obra importante para os dois concelhos, para a região. Será que ainda vai a tempo de apanhar o comboio do PRR, ou já é realmente necessário começar a pensar em fontes de alternativas de financiamento, sendo que o PRR, julgo que é 2026 que estabelece como conclusão das obras. Penso que será este o ano, se for um prazo necessariamente curto para uma obra tão comprida. Eu penso que o PRR termina em 26, mas terá que começar alguma coisa em 25. Não estou certo do que estou a dizer, porque sei que os prazos estão a apertar e há alguma coisa que tem que acontecer ainda em 2025. Este eixo, efetivamente, como o Júlio como referiste, é de veras importante para Águeda e para Aveiro. E em particular, e eu agora puxo aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, em particular a Santa Joana também, porque vai atravessar numa zona um pouco controversa, é certo, porque há ali uma zona da freguesia que poderá ficar dividida, mas certamente no futuro, e penso que até antes do projeto arrancar, poder-se-á fazer alguma coisa nesse sentido, para melhorar, digamos, essa divisão, ou para minorar essa divisão que pode acontecer na freguesia, mas a freguesia, de um modo geral, fica a ganhar, e muito, porque está previsto aqui na freguesia de Santa Joana, digamos, paralelamente a esse eixo rodoviário, nascer o Parque Verde de Santa Joana, que é um parque, em termos de dimensão, maior do que o Parque Municipal neste momento. Portanto, é uma zona verde que está prevista crescer em Santa Joana, com uma dimensão muito superior àquela que existe, em termos comparativos, ao Parque da cidade. E além disso, há também uma estrada paralela que servirá de apoio a esse parque, e, portanto, e os acessos serão muito mais facilitados a Santa Joana. Obviamente que isto trará mais rapidez de acesso à freguesia de Santa Joana, as pessoas ficam mais perto, e os habitantes mais perto da cidade, mas também poderemos ver a questão que poderá inflacionar, obviamente, o preço do imobiliário em Santa Joana. Mas eu, como autarca, e com esta responsabilidade, vejo isto como uma mais-valia para a freguesia e para Aveiro, obviamente, porque este encurtado de distância entre Aveiro e Águeda é muito importante, quer para e o desvio do tráfego que se faz sentir, Santa Joana, eixo, por aí fora, não é? Exatamente, até para tirar os veículos pesados de eixo, Eirol e Travassou, portanto faz todo o sentido este eixo, e que será, se bem que poderá haver alternativas em vez de, para tornar, digamos, a situação mais em conta, mas isto são ideias minhas e que poderiam ser postas em prática caso não houvesse verba ou a totalidade da verba para suportar este investimento. Obviamente que, como o Júlio referiu, o PRR está aí à porta. Tenho algumas dúvidas neste momento que o PRR por si só seja a solução, porque vai ter que haver mais soluções, e julgo que o Presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida, já referiu a alguns que no Orçamento de Estado estarão previstas, já penso eu que no Orçamento de Estado, alguma coisa para, digamos, alicerçar o investimento no futuro do remanescente que o PRR não comportará. Rui, é uma obra que pode ser posta em causa ou não? Eu acho que sim, passo a explicar porquê. Porque neste momento a questão principal aqui, passo a expressão, é a falta do carcanhol, porque o PRR, a obra teria que ser executada até o final de 2026. Até era dado como uma parte mais fácil, porque a bazuca ia pagar tudo, não é?
Sim, porque o PRR, como eu dizia, tinha que ter execução até o final de 2026. Mesmo que haja algum tipo de prorrogação de meio ano ou um ano, não chega para este eixo estruturante. É uma obra de pelo menos 3 anos e na fase em que ela está, lançando concurso e indo para o terreno antes do final do primeiro semestre de 2026, não avançará. E, portanto, neste momento, mesmo com os 47 milhões inscritos no Orçamento do Estado, é um terço para aquilo que é uma previsão de 140 milhões para a totalidade da obra. E, portanto, dá-se o caso de, nos últimos 2 anos, o Governo ter eliminado o superávit que havia, dando e espalhando benesses por toda a gente. Dá-se o caso de, atualmente, termos previsto uma diminuição de impostos, quer no IRC, quer no IRS, entre outros, e, portanto, encurtar as receitas do Estado. Dá-se o caso do Governo querer cortar na despesa. Dá-se o caso de muitos investimentos, e já vieram vários avisos desses, vão ser interrompidos não vão avançar concursos e adjudicações porque o PRR está a acabar e não vai a tempo de serem executadas essas obras. Há uma retração a nível da União Europeia e, portanto, perante este cenário todo é difícil imaginar como é que o Governo agora vai encontrar estes 140 milhões. E por isso digo eu que é muito difícil nesta fase, e nós vemos isso no discurso dos principais intervenientes, que é onde é que nós vamos buscar dinheiro. É a questão do momento. Porque nós, note-se, andamos a discutir a questão do hospital há muitos anos e como é que vai ser feito esse investimento, e é um hospital, penso eu, muito mais prioritário do que até este eixo, mas podemos discutir isso. Agora fica difícil acreditar, embora seja uma obra que, como eu disse, dure pelo menos 3 anos e, portanto, aqui o plano de investimentos seja obrigatoriamente plurianual e possa ser aqui disseminado por 3 anos diferentes, pelo menos. Está difícil vermos a luz ao fundo do túnel de onde é que virá o financiamento, porque por fundos europeus parece-me que está fora de hipótese e o PRR não é opção neste momento para esta obra. Infelizmente, cada vez mais vemos voltar a lenga-lenga do passado de há 20 e 30 anos que estamos a lidar, não é? E já primeiras pedras foram lançadas várias para este investimento e está difícil de ver a luz ao fundo do túnel. Vamos esperar por novidades que não parece que vão existir tão cedo. Aguardemos então pelo esclarecimento do Presidente da Câmara de Aveiro sobre esse encontro que iria manter, ou terá já mantido com o seu vizinho autarca de Águeda. E é justamente para Aveiro que nos dirigimos agora, nesta fase da emissão. Vamos falar da atualidade municipal. Há uma nova maioria que está a trabalhar. Luís Souto pediu um estado de graça, algum tempo para se adaptar aos cantos da casa. Entretanto, a Câmara começou a cumprir promessas eleitorais, a Câmara, a maioria, ao anunciar um arranjo geral das calçadas e passeios da cidade e das freguesias. Da segunda reunião do Executivo, registro para o voto do vereador do Chega, a evitar um problema para a maioria, que era a delegação de competências no Presidente da Câmara. A proposta do PS fazia fim-capé, e depois o Chega também acaba por resolver a questão da proposta do PS para se votar a proposta de revogação do plano de pormenor do Cais de Paraíso, que os socialistas têm pressa em submeter a votos, com a sugestão do Chega. A Câmara, o Presidente da Câmara sugeriu que lhe fosse dado um prazo até ao jantar de Natal, até ao Natal, para que possa depois então recolher informação e submeter isso a uma reunião de Câmara que pode ser ordinária ou extraordinária. Oscar, estes são os dias de arranque de um novo mandato municipal. As notícias não são muitas, mas desta revisão da materialidade que eu apresentei destes dias, o que é que há a dizer? Nota positiva ou não? Eu entendo este pedido
de tempo, assim, ou desconto de tempo, entre aspas, do Executivo, porque eu estou a sofrer o mesmo aqui na freguesia Santa Joana, apesar de ser uma 100 continuidade, dias dá obviamente. jeito? 100 dias dá jeito? Não é preciso tanto? 100 Acredito dias, que porque sim, fala-se porque muito tendo em conta, simbolicamente. se eu extrapolar o tempo que eu estou a precisar, ou que eu sinto que preciso aqui na Junta de Freguesia, se extrapolar a dimensão da Câmara, se calhar 100 dias até é pouco. Porque, apesar da freguesia ser Multiplicar uma por 10. freguesia pequena, digamos, e estou a sentir, digamos, a minha adaptação pessoal e da equipa que está comigo a executar, digamos, e a freguesia aqui, e as freguesias, neste caso, são quem estão na frente de ataque e quem as pessoas mais depressa solicitam. Portanto, aqui o vizinho vem aqui bater à porta, o vizinho encontra a minha esposa no cabeleireiro e olha, diz-me, fala com o teu marido porque isto assim, assim, assim. Portanto, eu estou a sentir isso na pele e é uma freguesia com 7 mil eleitores. Portanto, a Câmara, obviamente que apesar de já estar a executar e a fazer algum trabalho, digamos que os assuntos mais sensíveis carecem de uma, digamos, de uma análise e, digamos, de um olhar para as coisas de uma forma diferente, porque apesar do Presidente da Câmara, Luís Souto, ter estado na Assembleia Municipal, e eu também estava na Assembleia de Freguesia como Presidente da Assembleia, neste caso, a parte de execução é completamente diferente da parte deliberativa. Portanto, por muito que os assuntos chegassem e que o Presidente da Assembleia analisasse, o executar é completamente diferente. E, portanto, todo o processo e o que dá origem aos processos e às questões, neste caso, do plano pormenor em questão, tem que ser analisado de uma forma aprofundada e não superficial, e estar neste momento a colocar tudo em causa é legítimo, obviamente que é legítimo, mas é legítimo para as duas partes. Portanto, é legítimo para quem está na oposição e quer revogar ou andar para trás com tudo, mas também é legítimo para quem agora chegou à Câmara querer olhar para os dossiês, e para este dossiê em particular, e perceber o que é que se passou e o que é que se passa e o que é que se vai fazer no futuro, obviamente. Portanto, eu acho que é compreensível. 100 dias, não sei se é muito, se é pouco, mas também eu acredito que nestes 100 dias de reflexão a Câmara já trabalha e já execute algumas coisas, como foi ainda agora o caso da questão da reparação dos passeios e das calçadas a que se propôs. Portanto, nestes 100 dias, para alguns assuntos, se calhar até vai ser curto, é compreensível, mas para outros, se calhar não, assim, e esses mais, digamos, mais prementes e de mais fácil execução, obviamente que a Câmara dará resposta. Portanto, eu entendo a parte, e é legítima, de quererem trazer para cima da mesa assuntos de relevância e de dimensão e que podem hipotecar o futuro de alguma maneira, mas acho eu que é compreensível também a oposição compreender, passo digamos, a expressão, a parte do outro e calçar os sapatos um bocadinho deste novo executivo, que apenas manteve um elemento da anterior variação e, portanto, perceber, digamos, acho eu, é legítimo. Estes 100 dias acaba por ser legítimo, no meu ponto de vista. Rui, esta obra de fazer o arranjo geral das calçadas e passeios, enfim, é uma medida simbólica, foi com esse propósito que foi anunciado, enfim, para mostrar desde já que é possível começar a fazer obra. Na gestão interna do Executivo, a delegação de competências mostrou aqui que, de facto, o Chega está mais próximo de ser, não é o braço direito, mas o voto favorável de conveniência para quando for preciso. Sim, embora peço desculpa, mas já lá vou esses dois e vou ao caso do Paraíso no instante, até porque dividindo a questão em dois, discutindo a parte que ainda se discute a parte técnica em si, eu não sei até que ponto não seria benéfico, já que há participação ao Ministério Público e já que há pedidos de documentação da parte do Ministério Público à Câmara Municipal, de aguardar o desenvolvimento desse mesmo processo
para levar o assunto à Câmara de forma mais sustentada, digamos assim, por parte da oposição. Ao mesmo tempo que eu continuo a corroborar a ideia, e até que me provem em contrário, e até contra camaradas meus, de que havendo algum PIP, pedido de informação prévia, para quem não está dentro dos termos, ou algum tipo de pedido de licenciamento que, na minha perspectiva, não pode entrar na Câmara até o momento, não haverá lugar a qualquer tipo de indemnização a investidores, porque, e é sabido, a não ser que nos tenham mentido até hoje, há terrenos que são da Câmara e há terrenos que são do Estado Central, portanto não há nenhum investidor que possa licenciar qualquer obra sobre estes terrenos e, portanto, até o momento... Muito menos o projeto que estava a ser apresentado. Sim, mas pode ser, qualquer um de nós pode chegar à Câmara com um projeto para aquela zona. Agora, aquilo que está no plano pormenor não pode ser executado à luz de hoje, a não ser que o Estado Central e a Câmara Municipal vendam ambos os terrenos que lá têm. Como isso ainda não aconteceu, não pode ser autorizado qualquer tipo de licenciamento ou quer que seja que dê lugar a indemnizações. Portanto, esta é a minha questão técnica que até hoje ainda não consegui que ninguém, de forma clarinha, me contrariasse e, portanto, continuo a achar que essa pode ser usado na retórica política, mas do ponto de vista técnico não tem validade. Já do ponto de vista político, acho que faz sentido a apresentação da proposta por parte do Partido Socialista. Foi uma promessa eleitoral de que logo no início do mandato se atravessaria contra, neste caso, propondo a revogação do plano pormenor, dando aqui este adiamento, embora este adiamento, pelo menos do que me soou ao ouvido, pode ter um pequeno truque até da parte do Presidente de Câmara, que eu acho que ele não notou que o fez, que é dizer que levará a uma reunião de Câmara Pública ou a uma extraordinária. A extraordinária não tem que ser obrigatoriamente pública, segundo a lei. Portanto, poderá haver uma reunião extraordinária dia 31 de manhã, 31 de dezembro, já quando ou 24, que está tudo imbuído do espírito natalício, e fazer uma reunião privada para levar lá ao ponto e despachar assim, digamos, o assunto que, de qualquer das formas, indo lá, já saberá que terá os 5 votos contra da oposição, pelo menos à luz de hoje. E isto leva-me ao segundo ponto, que é a questão das competências aprovadas para o Presidente de Câmara. E eu aí confesso que percebo, embora ao contrário do que o Presidente de Câmara disse, não é o padrão em todos os municípios. Isso acontecia, por exemplo, com o João Campo Largo, que estava em minoria aqui ao lado em Ilhavo, e não tinha essas competências que agora Luís Souto tem, e por isso é que a nossa ordem de trabalhos em reuniões de Câmara tinha 10, 20 pontos, em Ilhavo tinha 40 ou 50 ou 60, porque ia lá muito mais documentação que agora não terá que ir, porque a Câmara aprovou essa delegação de competências no Presidente, com a aprovação do Chega. E aqui leva-me ao ponto desta aproximação, tentativa de aproximação entre o Chega e o PSD e o CDS, por inerência da aliança, como um todo, como um pescar de olho, e parece-me aqui uma tentativa de ver se conseguirá puxar assim algum tipo de pelouro ainda no futuro. É aquilo que se comenta, é aquilo que vai dando a transparecer, e penso que amanhã, com a tentativa de tomada de posse da Junta de Freguesia de Arada, já poderemos ter uma primeira nota ainda mais pública, ou uma segunda, porque eu acho que esta já foi a primeira, uma segunda ainda mais pública desse entendimento, para, a troco de pelouros, ter o apoio do Chega e a inclusão no Executivo. E aí vai ser interessante ver qual vai ser a posição do próprio Diogo Soares Machado, que fez a participação, inclusive ao Ministério Público, sobre o caso do Paraíso e etc., de quando este ponto for a uma reunião de Câmara, e saber se o próprio aprovará a revogação junto do PS, ou estará junto do PSD e do CDS, mas cá estaremos para ver. São só suposições daquilo que parece estar para acontecer. Essas propostas do Chega sobre o apoio às corporações de bombeiros e aos próprios bombeiros, o regulamento de apoio social, e Luís Souto já abriu a porta nesse sentido, enfim, desde que enquadrado no regulamento e tal, por aí fora. Portanto, dá a impressão que eles até se entendem relativamente bem. Sim, eu acho que
eu acho que é um grande erro, mas quem sou eu, mas acho que será um grande erro para Luís Souto e para o PSD e para o CDS por arrasto, muito sinceramente, porque acho que não tem necessidade, pelo menos, por exemplo, para o orçamento de 2026, acho que não há necessidade nenhuma de ter o apoio do Chega, o PS, a não ser que o PSD invente um orçamento que eu não estou a ver. O PS, do meu ponto de vista, não tendo a versão final, ainda demorará a aparecer, concordará com muito do que lá está. Aliás, muito ainda vem de aprovações, enquanto eu estava no Executivo, que aprovámos e que terão comprometimentos de despesa para o próximo ano, e portanto será difícil ter esse voto contra só por ter também. E acho que, de outro ponto de vista, é estar a meter no Executivo um partido que, ponto 1, eliminará por completo o CDS, porque o CDS já tem um peso muito relativo, e o Chega, como sabemos, está a ganhar peso, mesmo a nível autárquico, e depois o PSD estar-se a pôr dependente de qualquer situação do apoio de uma pessoa que já demonstrou em muitas outras situações ao longo da sua vida política, entenda-se, que tanto pode ser para a esquerda como para a direita, como para cima como para baixo, e irá fazer valer o peso que terá no Executivo e numa maioria no Executivo para tudo e mais alguma coisa. E eu entendo que isso não será positivo para a aliança com Aveiro nem para o presidente Luís Souto Miranda. Certamente terão outro entendimento, pelos vistos, daquilo que eu disse, daquilo que se vê no panorama de futuro, que se parece começar a desenrolar, a desenhar, mas vamos ver. É a minha opinião de momento. Acho que será um erro defalmatório, mas que o PS agradecerá de todas as formas, porque ficará sozinho na oposição e, portanto, aí poderá meter todos os outros, digamos assim, no mesmo saco e tratar da oposição e de um caminho distinto e apresentar propostas diferentes para os nossos municípios. Antes de irmos às notas finais, questiono só o Óscar se quer dar conta do seu estado de espírito sobre o Chega no seio do Executivo, se é útil, poderá ser útil para o PSD, é importante para o PSD manter este diálogo, ou pode ter aqui criar algum incómodo político e partidário quando há entendimento entre a coligação e o Chega? Assim, havendo, digamos, a necessidade de fazer ajustes, e neste caso, como houve agora nesta última reunião de Câmara, portanto, eu acho que o Executivo usa, ou melhor, utiliza as ferramentas que tiver disponível, ou à esquerda ou à direita. Neste caso foi à direita. Acho eu que nada garante que no futuro não poderá ser à esquerda, digo eu. Não sei a partir do momento em que faça um acordo com o Diogo Soares Machado e que o Chega, não há hipótese de depois virar para o PS. Parece-me. Sim, mas neste momento seria uma situação, pronto, e arrematando a discussão, seria uma situação já num outro cenário, uma coisa mais elaborada, com coisas escritas, documentos. Eu penso que não será para já, não será esse bem, não será já essa perspectiva. Vamos então para as notas finais. O Óscar quer dar os parabéns aos nossos jovens da Seleção Nacional Sub-17, ganharam 5-0 ao México, que estão nos quartos de final do campeonato, portaram-se à altura da semana em que Portugal, os mais velhos, conseguiram o apuramento para o Mundial nos Estados Unidos da América. É isso, não é? Não é que eu seja contra ou a favor do futebol. Eu olho para o futebol mais como, digamos, os embaixadores de Portugal pelo mundo, porque neste momento o nosso maior embaixador de Portugal é um jogador de futebol, e portanto acho que estes troféus e estas conquistas que vamos conseguindo conquistar, passo a expressão, ao longo dos anos, tem-nos projetado a nível mundial. Às vezes por curiosidade, e depois a seguir à curiosidade vem querer conhecer o país, portanto, e saber quem nós somos e o que fomos e como estamos neste momento. E, portanto, felicitar aqui, obviamente, e dar uma nota à nossa seleção de sub-17,
depois da seleção A, no fim de semana, ter também garantido o apuramento, e agora o Sub-17 também garantido os quartos de final contra o México, num resultado expressivo de 5-0. Isto também revela o investimento que tem sido feito na formação em Portugal, e, portanto, ao longo dos anos, e as seleções mais jovens também têm conquistado e feito conquistas de relevo no panorama mundial em termos de futebol. Portanto, era bom que noutras modalidades também assim acontecesse, como já vem acontecendo no handball e no basquete, inclusivamente, e no voleibol, e portanto acho que é de salutar e que isto continue a ser o futebol, seja o futebol também a projetar o nome de Portugal, porque eu também me sinto muito português e quero continuar que a nossa história seja reconhecida a nível mundial, porque eu também, quando viajo para os estrangeiros, faço questão de dizer que sou português e de mostrar um bocadinho aquilo que nós somos, e obviamente até a nossa cidade e os nossos avós também normalmente também me acompanham para, digamos, levar a nossa cultura até outros lados. E portanto, se é com o futebol, que seja com o futebol, e com os mais jovens também, neste caso em particular, é sempre bom. O Rui quer falar da Agrovoga. Aproxima-se mais uma edição, 21 a 30 de novembro, no recinto de feiras, um certame agrícola histórico na cidade de Aveiro e na região. Sim, precisamente por isso, por ser um evento já marcante para a nossa cidade e para a nossa região, como bem disseste, e que se inicia agora esta sexta-feira, dia 21, e que vai até dia 30 de novembro, um certame agrícola, também trata da pecuária, que também trata do artesanato, e portanto aqui com uma forte componente daquilo que são até as nossas freguesias mais rurais. Não percebi. A parte da quina também, os cavalos. Exatamente, e portanto deixar essa nota e esse convite a todos quantos queiram participar nos vários tipos de evento que haverão. Eu já iria lá à parte dos cavalos, precisamente para os diferentes concursos equestres que há durante estes 9 dias que compõem o programa, 10 na verdade, que compõem o programa, e deixar esse convite e esse estímulo a todos participarmos naquilo que é um evento que creio que tem muito por onde crescer ainda, porque ele teve também aqui uma fase de suspensão, digamos assim, portanto tem muito por onde crescer, e espero também dar essa nota para que este novo executivo possa continuar a alavancar este evento, para que ele possa continuar a crescer e a ser um marco cada vez maior na nossa região de Aveiro e quiçá a nível nacional. Fica o convite. É a altura de fechar esta edição do podcast Política no GIS. Agradeço a Óscar Ratola Branco, que se estreou, e a Rui Soares Carneiro, bem como a quem nos seguiu. Voltamos na próxima semana. Até lá, fique bem. Até à próxima. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado. Podcast Política no GIS, com Rui Soares Carneiro e Óscar Ratola Branco. Uma edição do jornal online Notícias de Aveiro.